língua de fogo, 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 língua de fogo. Então a vida ela vai indo, ela vai seguindo e com todos os lados para ser de uma certa maneira desenvolver melhor, né? Só que nem eu digo, tô aqui sozinha. Ser mais independente, assim, ter pensado mais em mim, no que eu estava gostando naquele momento. Acho que é isso. Hoje eu estou crescendo muito, cuidando muito mais de mim. Antes eu pensava muito nos outros. Eu sempre fui mais rebelde, na verdade. Eu sempre me cobrei demais. Sempre quis ser a filha que não dá trabalho, sabe? E aí hoje resultou ansiedade, crise de pânico e tudo. Porque eu era mais de brincadeiras de meninos, então acho que eu me sentia um menino, né? Eu jogava bola, era bolinha de gude. Não, quando o pai chegava eu já corria pra dentro, né? Eu não deixava, não gostava muito que ele visse. Ele apontava lá na esquina com a caminhonetezinha, eu já corria. Não gostava muito que ele me visse ali brincando de bola, eu não gostava. Eu adoro contar as coisas pro pai, porque eu sei que não vai sair dali. Ele nem prestou atenção no que eu falei. Sim, mas a gente brincava de casinha, eu sempre queria ser o pai. Eu sempre queria ser o pai. Por quê? Sempre, não sei. Daí eu brincava de casinha, eu era o pai, a mãe, filha, assim, parece que tinha que prover, sei lá, alguma coisa assim. E a mãe, ela era mais quietinha, mais submissa, né, então ela cuidava da gente, é lógico, mas aí o pai é que dava mais as broncas, que exigia, então a gente já sabia que tinha que ser por ali, né. Assim, Quanta né? coisa que veio do tempo atrás, que é tudo escondido, tanto Isso. sofrimento, né. Se coloca no lugar de todo mundo, quer ajudar todo mundo, quer fazer tudo por todo mundo, né. Então, isso. Mas daí minha vida tá uma bagunça. Que daí... Vez, tipo assim, quando eu vou jogar com guris, assim, às vezes eles não tocam a bola, essas coisas aí por ser guri, às vezes, entendeu? Então eu acho que eu sempre tive que provar muito, assim, tipo, pro pai, que eu era capaz de fazer algumas coisas. Né? Não, é que o pai, ele tinha uma outra criação, o pai sempre foi mais rígido, mais, né, ele nunca incentivou a gente, quem incentivava mais era tudo a mãe. O pai, ele sempre deu pra trás. Se tu queria fazer alguma coisa, não, porque não vai dar. Não vai dar certo. Não vai participar daquele grupo porque não sei o quê. Né? Eu sei que tu não vai conseguir, bababá, porque fulano não consegue, porque ciclano é assim. Se tu tirasse uma nota 9, ele dizia, mas e fulana, tirou quanto? Né? Mesmo que tu tivesse tirado boa, mas ele queria comparar com as outras, né? Com as outras pessoas. Então o pai nunca foi muito de agrado. A mãe, sim, a mãe já tinha uma outra. Só que a mãe também, ela passou por várias turbulências ali, como o pai tinha esse gênio, ela nunca... sempre foi complicado a relação deles. Então, ela sofria muito com o pai. Então, ela acabava descarregando na gente. Eu, como era meio rebelde, então eu não me importava, né? Eu sempre dizia, eu faço porque se falarem, pelo menos vão estar falando certo. Não vão estar mentindo. Porque as vizinhas aqui era bem complicado, né? A situação, tu chegava em casa, ela sabia com quem tu tinha chegado, que horas, aonde, né? Tudo aquela coisa. Então eu disse, não tem problema. O pai era sempre do contra, mas daí eu acho que pra provocar também o pai, eu sempre fui a ovelha negra. Eu sempre, né? Eu saía, eu bebia, eu... né, voltava tarde, eu namorava uns quantos, trazia. Isso por quê? Porque era típico dos pais naquela época ter as filhas mais velhas perto do quarto deles para ver se elas não fugiam de casa. Eu ganhei até um prêmio da mais obediente da sala. Não, isso aí me marcou bastante, porque eu achei que eu era uma boba, né? Depois que eu casei, assim, me apaguei. Gente, eu acabei com a minha vida. Mas para mim, depois que eu casei, foi um alívio. Passou tudo o que sentia.
Eu também. Já eu não quero nem casar. Quem não era virgem, dizia que quem não casava de branco é porque não era virgem. E aí a gente foi comprar e a gente resolveu, vamos casar de branco. Não, ele já era bem vivido. Ainda bem, né? Porque sem saber nada. E eu casei virgem, Monique. Quando ia para lá, antes de casar, ele dormia num quarto, eu no outro. Claro, nós nunca tínhamos dormido junto também, né? Imagina como é que eu ia ali numa farmácia pedir anticoncepcional. Para quem? Para mim, Deus o livre, né? Então, não queria, não sabia nem evitar, nem nada. Daí eu disse, algum dia acontecer alguma coisa, eu vou tomar chá de sumiço. Ia para São Paulo, lá na minha irmã, se acontecesse alguma coisa, como é que eu ia olhar para minha mãe? Agora, como a gente se apoia um no outro. Bah, a gente chora sempre junto quando choramos. Então foi lá, uma igrejinha pequena, bonita, né? E aí nós ligamos pro padre, aí ele perguntou se a gente tinha tido relação, assim, alguma coisa. Aí te fazia meio escondido. Tinha aquele quarto dos fundos, e outro quartinho era o quartinho do padre, né, que a gente falava. Então, como é que eu te digo? Deus o livre que me achasse dentro daquele quartinho lá. Acho que eu me derrubava na escada lá. Não queria nem saber. Mas a gente não era burro, a gente ia se abraçar, se beijar, antes que ela chegasse. Não tinha camisinha, não tinha nada. Não, era beijo, não é camisinha. Calma. Elas casavam virgem, amor. Nossa, é verdade, né? E aí, quando eu engravidei, eu disse pro pai que eu quis engravidar, pro meu pai não ficar chateado comigo, mas acho que ele ficou pior ainda, porque eu não queria que ele achasse que eu tinha errado. Então eu disse que eu fiz porque eu quis, mas eu não fiz porque eu quis. Eu não queria ser mãe solteira, foi muito difícil, é ainda às vezes muito difícil. Nossa, eu sempre ouvia falar da filha do Isídio, aquela que era mãe solteira. Nossa, e agora que pessoa boa que você é, quer dizer, porque eu era mãe solteira, eu não podia ser uma pessoa boa, eu era uma pessoa ruim para as pessoas em volta, né? Mas eu sempre quis ser mãe, e, apesar de tudo que eu passei, eu não me arrependo. E aí um dia eu encontrei ela na rua, ela disse, você tem filha? Eu disse, tem. Você sempre falou que queria ser mãe desde quando você foi minha aluna. E eu fui mãe mesmo. Não do jeito que eu queria, né? Porque eu queria ter casado, queria ter uma família, sempre sonhei com uma família. Mas tenho minha filha. Casei com 19, quase 20, né? Daí eu queria casar para nós aproveitar, porque nós não podíamos aproveitar que nem vocês aproveitam hoje em dia, né? Eu falei, vamos viajar, vamos curtir. E aqui nos 5 anos a gente faz filho. Daí fazia 3 meses. E tu foi depois? Eu ganhei filho. Eu fiquei grávida. 3 meses de casada. Não tinha anticoncepcional? Tinha. Tomava? Mas eu tinha feito uma pausa. Porque antigamente tinha que fazer pausas de anticoncepcional. Daí o médico disse, mas você devia ter feito pausa de outra coisa. Quer dizer que se eu tivesse tomado comprimido, eu podia dar para quem... Desculpa, para quem eu quisesse. Mas como eu engravidei, aí, né, entende? Então, são essas coisas que esse pensamento machista que não, se tem filho não pode mais casar. Ah, se tivesse tomado comprimido, podia fazer o que quisesse, não tinha problema nenhum. Então, é essa mentalidade machista que tem na minha família, que tem em todas as famílias. Pode ser a mais moderna, mas isso está incutido desde que o homem é homem. E é difícil tirar da cabeça. Não adianta, o homem mais moderno sempre tem esse pensamento. É que se você tomasse comprimido, não ia ter nenhuma prova. Exato. E a gravidez é uma prova de que você fez alguma coisa. Exatamente. E com o comprimido você podia sair para onde você quisesse, que ninguém ia saber, mas não ia ter prova. E a gravidez é uma prova. E o que tu pensa? Arrumar namorado ou já tem? Agora eu faço. Tenho vários, vó. Vários. Vários? Então. Mas assim, eu não queria de jeito nenhum que ela se separasse, porque eu sei tudo que eu passei. Mas a vida dela é outra, o momento dela é outro. Muitas vezes, né, tipo, na época dele ainda tinha o pai presente, e aí eu queria dividir, porque pai e mãe, vamos dividir, vamos não sei o quê. E eu escutava, mas você é a mãe, como se isso tivesse um peso maior do que o pai. Tipo, você tá entendendo que é você a mãe, você
eu assim, cara, aí eu comecei a entender que aquilo ali ia ser imposto mesmo, não tinha jeito. E que eu ia ter que então, tipo assim, pega pra si, que é mais fácil do que ficar lutando contra toda uma ideologia mesmo, uma construção patriarcal, enfim, né? Que isso vai para além da lógica, né? Vai pela repetição e vai, enfim. E dos privilégios masculinos, né? Então, assim, a obrigação é o que cansa, né? É o cuidado, a obrigação. De todo dia as mesmas coisas, né? Tem 2 meses que não vê, quando vê ele pega pra dormir uma noitinha, quando pega pra dormir, né? Senão ele pega só 4 horinhas. Aí eu vou tirar pela média do ano passado. No ano passado, o ano todo, ele viu 6 vezes. Dessas 6 vezes, ele levou 2 vezes pra dormir. As outras 4 foram voltinhas, assim, que nem a tua mãe e teu pai estão fazendo, sabe? Daí tu nem entra na intimidade. Porque o cuidado também tudo tem um paradoxo, né? Eu costumo pensar que na vida tudo é muito contraditório ao mesmo tempo. Porque, o cuidado às vezes é puxado por questão da obrigação, mas ao mesmo tempo é o que mais vincula. E o amor vem muito disso, né? Pra mim foi ótimo. Tanto é que eu não casei mais com ninguém, porque eu não quero esquecer aqueles 3 anos. Você era maravilhoso, meu Deus. Não tem ninguém. O meu foi só 3 meses mesmo, mas... Não, 4 anos. Foi o namoro, os filhos e deu 4 anos. De quando eu conheci... Mas na tua juventude, assim, tu pensava assim, vou casar, vou ter filhos? Tu tinha essa construção, essa ideia? Eu nunca pensei, eu quero ter filhos. Eu acho que nunca parei pra pensar sobre isso. Foi acontecendo. Porque toda mulher cresce, e a gente acha muito isso em consultório, né? Achando que é o homem que vai dar o norte pra vida. Tipo assim, tem que ter um homem pra, né? E tal, e tal. E tu tá bem, tu tá sempre bem. Parece que assim, tu tá ali procurada com teus filhos, mas não é algo que tu fica... achando que tem que, né, o pai não contribui, tem que, não fica martirizando a questão da falta do pai, a questão da falta do homem, né? E aí eu falei pra ela, talvez a referência da mulher que eu sempre tive dentro de casa, que nunca precisou de homem para ser, para fazer, para dar conta, para não sei quem, não sei o que, e naturalmente. A mãe, ela fica viúva, não é uma escolha, é um acontecimento da vida. Então tem esse respeito, eu acho que ela fica até meio endeusada, sabe? Eu não, eu saio de uma violência que o tempo todo eu sou questionada. Como se eu fosse responsável pela violência. Como se de alguma forma eu tivesse deixado, permitido, provocado. Então isso realmente, assim, é o tempo todo a sociedade tentando te convencer de que tu teve culpa. E que não ter o pai, não, né, por perto, ou de ti, mas das crianças, né, na verdade, ter o marido e o pai das crianças, como meio um castigo pelas tuas más condutas, assim. Em nenhum momento ninguém vê o quanto libertador foi, né? O quanto ele era mais um pra cuidar, mais um ainda pra, de alguma forma, né? E a mulher é muito culpabilizada por tudo na vida. Como se não tivesse muita mãe solo dentro de casamento, né? Que a gente sabe que existe muito também. Tem fantasia que mulher grávida é aquela coisa que tinha que ser cuidada. Pelo menos era assim que me ensinava quando via alguma mulher grávida. De entender, cara, que é muito mágico, mas ao mesmo tempo muito importante tudo que acontece ali. Não tem controle nenhum, mas é muito importante, né? Então, de a gente evitar alguns estresses, algumas coisas. Como a sociedade não respeita a mulher mesmo no seu maior cuidado do mundo, que é quando tá gestando, né? Porque ela não tá cuidando só de si, né? Tá cuidando de tudo que tá acontecendo da forma que pode, no que pode. A sociedade não respeita. Eu não queria casar, eu só queria estudar e trabalhar. Então eu não pensava em ter um namorado. Não, namorado, mas para 2, 3 dias. Só que não tinha beijo, né, Monique? De jeito nenhum. Então eu era assim, era 3 dias para que eles não exigissem um abraço, que eles não exigissem um beijo, que eles não exigissem isso ou aquilo, né? Quando que você vai casar?
Ah, agora você casou, quando você vai ter filho? Ah, quando você vai ter o segundo filho? Achei que eu precisava de um pra ser feliz, agora eu sei que eu posso ser feliz sem ter homem nenhum. Desde quando eu era nova tinha tanta gente dando assim de mim, agora não tem, apareceu um. Mas você não colocou que você tá viúva. Coloque Mas eu pra já você recebi ver. solicitações no meu Instagram, até de gente fora do Brasil. Essa solicitação falar com americano, sem nem inglês. Pra quem conhece bem a gente mesmo, não. Ai, eu ficar viúva. Aí uma coisa assim, uma coisa que eu falei pro meu professor de violão, professor Matheus, a gente conversa muito, a gente é amigo, né? Ele é meu professor, mas a gente é bem amigo. Aí um dia eu disse pra ele, fui um dia no mercado público com a minha sobrinha, aí tinha um cara fazendo show. Eu fico olhando, mas quando a pessoa tá cantando, fazendo show, eu fico olhando, mas eu não tô olhando pra pessoa, eu tô olhando pro show. Eu tô cantando dentro pra ele. Daí o cara foi lá, já me deu um Instagram, já pediu um chopp. Tomei um shopping sozinha, não tem nada com a minha vida. Às vezes eu faço isso quando eu tô com vontade no shopping aqui também. Se eu tô com vontade, eu vou. Eu não me privo disso. Só que as pessoas ficam olhando. Ah, tá sozinha, velho. Tá bebendo aí, ó. Tá gastando. Então, se tu tá sozinha num lugar, eles vão achar que você foi lá porque você tá procurando alguém pra ficar. E não é, às vezes eu só quero ir lá tomar uma cerveja sozinha porque tô com vontade de ir lá tomar uma cerveja. Uma vez perguntei pra mãe, eu compro uma bicicleta ou caso? Daí ela, compra a bicicleta. Estamos indo em médicos, não é nada certo, assim, que a gente vai conseguir. E senão a gente vai levar a vida e tentar, assim, ser feliz como a gente é, assim, né? Porque a gente também aproveita, vai pra praia, faz viagens. Mas eu sinto uma cobrança, não dele, assim, eu acho que eu mais cobro ele, em função da minha idade já. E eu sinto uma cobrança, assim, da sociedade. Comecei a pensar, por que eu não pensei nisso antes, né? Por que eu esperei tanto tempo? Na época de escola, eu sempre disse que eu não queria filhos. Uhum. Eu era bem eu queria ter minha casa para poder morar sozinha, para sentar lá, ficar lá de perna pro ar. Mas aconteceu uma coisa também muito grave por causa de um padre, né? Que aquilo foi bem grave. E quando eu falei pra minha mãe que eu ia processar ele, só falei isso depois que meu pai morreu, que eu não queria que ele soubesse. Ela disse assim pra mim, ai, coitadinho, já deve estar bem velhinho, como é que você vai fazer uma ofensa tão grande assim pra uma pessoa de Deus? Foi isso que ela falou. Mas eu soube depois de uma coisa que eu esqueci de te falar, porque eu soube há pouco tempo, que depois que tu contou do abuso do padre, que a avó foi lá e meteu a boca nele. Ah, ela foi meter a boca nele, grandes coisas. Ótimo, que E bom. ele agarrou ela. Agarrou. A professora de religião era uma professora super preconceituosa. E uma vez ela disse pra nós que se um dia a gente tivesse para ser atacada por um homem, qualquer coisa, que a gente mais certo a fazer era se ajoelhar no chão e pedir para Deus proteger, que Deus ia proteger. Aí eu disse assim, mas como assim? Aí o homem vem e faz alguma coisa, não, porque se tu crê em Deus, não sei o que, não sei o que. Aí eu comentei com a mãe disse assim, olha, pode acreditar em Deus sim, mas corre. Então, pra mim, não foi peso, né? Eu era nova, mas eu estudei, depois eu quis fazer minha faculdade, eu me formei. Então foi tudo acontecendo assim como eu queria que acontecesse, porque eu acho que quando eu era criança, eu tinha assim, o que você quer ser quando crescer? Eu queria casar. Eu queria casar e ter filhos, né? Olha só. Ninguém nunca disse pra mim que era certo. Mas eu achava legal, né? Então pra mim deu certo, mas não é fórmula pra ninguém, né? Aí o tempo passa, aí tu não tem emprego, as coisas são caras, o mundo tá uma merda, aí tu pensa, não vou ter filho. Aí depois tu pensa, pois é, mas se tiver filho, aí tu gosta de bebezinho, eu adoro bebezinho, vamos ter filho, não, vamos. E daí fica nessas coisas, aí quando tu vê assim, cara, já tô velha, meus óvulos estão velhos. E aí a pessoa que tá grávida, passando mal, e acha que é ruim tá grávida, meu Deus, ela é uma herege. Isso, a mulher é quem? A mulher é o objeto. A mulher é aquele objeto que o pai entrega na igreja pro marido na hora do casamento. É todo um ritual de... O pai pega pela mão e leva pro cara. Sim, na igreja católica. Né? Em algumas outras também. Né? Mas assim, e o quanto esse ritual é feito sem nem pensar no que está acontecendo. E o quanto muitas pessoas fazem isso sem nem se questionar. E se soubessem daquilo não fariam, por exemplo.
né? Tipo, não, eu não quero isso, eu não quero ser entregue dessa forma. Eu lembro que o pai comentou alguma coisa, e eu falei... ainda você tem que pegar o sobrenome do marido, né? Eu lembro que eu comentei com o pai, eu falei, pai, não vai ter aquele negócio de tu me levar e me entregar, porque eu não sou objeto nenhum, eu não sou propriedade de ninguém. Eu tô com meu coração disparado. Eu vou sair daqui hoje. Porque ela tem coisa que ela está escutando pela primeira vez. Acho que a família, ela não é dessas coisas. Não, acho que essa coisa mais íntima a gente não se abre muito mesmo. Não, mas até essas coisas Porque às vezes tem coisas que acontecem na família, na vida da gente, que a gente já mora a saber. Por exemplo, essas coisas que eu falei hoje, vocês não sabiam. Eu não, achei que era só eu que não sabia, porque eu não nunca morava falei. aqui. Não, eu nunca falo com ninguém. Mas assim, eu tenho muita dificuldade de aceitação das minhas rugas, principalmente. Muito, muito, muito. Sim, e sobre envelhecer, é muito difícil envelhecer. É bastante difícil. O homem pode envelhecer sem problema nenhum, né? Então, isso é em qualquer lugar, né? Tu vê, os atores, eles vão ficando velhos e vão fazendo papéis de homens velhos, e eles vão continuando a fazer papéis de homens velhos. E as mulheres, elas fazem o par com aquele cara quando elas têm 20, quando ele tem 30, aí ele já faz o par com a menina de 20, e daí ele tem 50, ele faz com a menina de 30, e ele tem 60, ele faz com a de 40, e ela já não faz mais par com ninguém, porque ela só tá servindo para ser a velha do filme, né? E isso mas isso é bem difícil, assim, é bem difícil, porque eu acho que a mulher é muito mais cobrada por ficar velha, demais.